Tudo tranquilo. E você, como está? Tudo ótimo também. Quero saber, primeiramente, que resultado foi esse, mulher, que você conquistou, hein? Ai, nem eu acredito até agora. Só, só olhando mesmo as conversas, as minhas anotações, que eu tenho um caderninho de anotação, meu cara. Aliás, É dois. mesmo? É, deixa eu pegar aqui, rapidão. Pega lá para eu ver. Esse aqui é tipo um diário, espia. A mulher aos 47 anos fazendo diário. É mesmo? Para poder acompanhar. Então, eu coloquei a semana quando eu comecei. Aqui tem desde quando eu conheci você, na verdade. Uhum. Eu comecei a Ah, escrever antes de entrar, né? isso, antes de entrar. E aí, depois que eu entrei, eu coloquei que a semana um tem a semana 1, eu fiz o resumo do que eu tinha que fazer primeiro, e depois eu, de acordo com as suas aulas que eu fui assistindo no programa, aí depois, quando chegava, por exemplo, o fim de semana, eu ia ver o que eu tinha feito, eu fazia um resumo para ver o que, para me auto-acompanhar, né? Porque, como eu te Uhum. falei, eu tinha, não tenho mais, graças a Deus. Eu tinha muita dificuldade de dar continuidade. Eu sempre começava e depois, uma semana, duas, acabava à vontade, aquela coisa toda, né? E Uhum. aí eu faço esse acompanhamento. Tem aqui na minha agenda também que eu coloquei o mês, aí os dias que eu marquei os dias, por exemplo, de março, os dias de março que eu consegui fazer as atividades, todo dia eu ia marcando, os exercícios físicos Uhum. também. A alimentação que você me instruiu, né? Passou o programa para que eu mudasse a alimentação. E aí é bom porque com essa questão do calendário que eu fui acompanhando, eu fico vendo assim, quando eu chego assim, poxa, 2 dias e eu não fiz exercício, não posso. 2 dias seguidos, tenho que retomar. Então, assim, foi Uhum. um avanço muito grande que eu tive, né? E principalmente porque eu consegui não beber, né? Como eu te falei, o álcool também era, acho que é a minha maior dificuldade, porque eu gosto muito de cerveja. Então, todo fim de semana, você ia tomar uma cerveja, não era uma nem duas, né? Junta de galera. Não sei se você já bebeu assim, chega sempre. Aí você, hoje eu não vou beber. Aí alguém liga, alguém vem na sua casa, aí você acaba sempre. E eu não consegui. E isso foi muito importante, acho que foi um fator muito importante, assim, porque eu estava extremamente inchada. Eu estava. Tinha um problema. Olha como eu já estou falando no passado. Eu tinha a situação que foi o que fez eu te procurar, que foi a questão do intestino extremamente preso. Eu sofro de uma questão intestinal muito séria já há muitos anos, e eu não dava muita importância. Assim, me assustava às vezes, mas, já estou assim há tanto tempo. Você sentiu o quê? O que que mais te incomodava ele naquela época com a parte intestinal? Menino, a questão do não conseguir fazer o número 2 era terrível. Eu passava 10, 15, 20 dias, né? E aí eu tinha que tomar laxante. Um laxante só nunca resolvia, tinha que ser 3, 4, né? E aquele desconforto terrível. A barriga extremamente inchada. Eu acho que eu te mostrei a foto, né, que eu te enviei. A barriga estava extremamente alterada. Ninguém imaginava que por baixo da roupa eu tinha uma barriga daquela, só eu sabia. Que a gente tem as questões do vestir, né? E aí o Uhum. vestir, da forma que você escolhe, dá para você camuflar muita coisa. E principalmente assim, ao amanhecer, porque o normal, amanhecer a barriga bem murchinha, né? Não acontecia, a Uhum. barriga estava extremamente alta, eu não conseguia dormir direito, eu sentia muita fadiga. Eu sou professora, eu tenho muito que estar estudando o tempo todo, então não conseguia ler. Eu gosto muito de ler, eu li um livro, depois eu tinha que voltar, porque a mente não conseguia se fixar, focar naquilo ali, era como se eu estivesse lendo e não estivesse absorvendo absolutamente nada. Então, uma série de fatores, sem falar o cansaço nas pernas. Homem, era tanta dor nessas pernas. Misericórdia. E foi assim, até os 45, 46 eu estava. Quando eu cheguei nos 47, parece que o mundo desabou.
E aí a gente vai conversando com outras amigas da mesma idade, as amigas vão falando, até mais jovem também, de 30, 35, que já estão com esses sintomas. Eu disse, isso deve ser menopausa, essa agonia toda, né? Mas aí eu resolvi ver meu intestino, porque é um problema já de muitos anos, né? De muitas décadas já, não me recordo, desde a adolescência que eu tenho. E eu nunca tratei, né? Me tornei adulta e nunca tratei. Comecei a tratar agora, e a diferença é muito grande. Eu estava com 70 quilos, 75 quilos. Eu estava quando a gente começou, não tem o quê? 2 meses, não tem 3, né? Não, Não tem. tem nem Não. 2 meses ainda. Então, com um mês, eu já tinha perdido 5 quilos. E aí as minhas filhas, que elas me apoiam bastante, Maninha, a senhora é muito focada, é muito orgulhosa de mim, que eu não era nada focada. É, Não era, não, nada focada. E aí, o benefício foi enorme, enorme, enorme. Graças a Deus, eu consegui, com o acompanhamento que eu faço, eu consegui perceber assim que com uma semana eu já estava indo 2, 3 vezes. Eu disse, meu Deus, não acredito nisso. no banheiro? 2 vezes na semana, sim, 2, 3 vezes na semana. E eu disse, nossa. E aí eu fazia uma festa, né, porque eu sou muito escandalosa, você já percebeu, coisa de baiana. Sou muito assim, alvoroçada. E aí eu já mandei no grupo da família, foi aquela resenha. Eu disse, vocês não sabem, eu fui 3 vezes. Aí mando a foto do mês, da semana, com os dias marcados. Aí foi aquela festa, né? Então, assim, eu estou muito feliz com o programa. Vou continuar. Dei, como eu te falei a semana passada, aconteceu essa situação, mas eu acho que foi por conta de não beber, não estar bebendo água o suficiente. Porque a água também, eu bebia 2,5 litros, 3, eu estou chegando a beber mais de 4 litros hoje, Caramba. mas é água, é toda hora, a garrafa tem que estar ali. Então, a semana passada eu fui para o trabalho e esqueci de levar a garrafa por 3 vezes, isso aí já Já acabou, né? tinha que descer para pegar a água, aquela coisa, não podia estar saindo da sala toda hora para pegar água. Então, Uhum. já bagunçou um pouco, mas foi um pouco. Essa semana, graças a Deus, já estou mais equilibrada, graças a Deus. Pode perguntar, E, eu te respondo. e com relação aos quilos totais, você sabe quanto que você já perdeu até agora? Olhe, eu perdi 5, eu não me pesei mais, eu não gosto muito de ficar toda semana indo, porque eu fico Uhum. desenvolvendo, assim, aquela Constante. coisa de ansiedade, e às vezes não acontece, né. Então eu Uhum. determinei, assim, para mim, que a cada 15 dias eu vou fazer essa questão do peso. Da última Uhum. vez que eu me pesei, que foi para a gente começar o desafio agora de 30 dias, eu ainda estava com 70. Uhum. Não tinha Uhum. perdido nada ainda estava com 70. Entendi. Aí eu vou deixar agora para de hoje a 8, que vai fazer 15 dias, aí eu vou me pesar novamente. Com certeza eu terei menos barriga ainda. Ah, com certeza. Você chegou a fazer a medição de quanto você perdeu de Nossa, barriga? eu fiz, mas eu não anotei aqui. Eu fiz dos braços, porque os braços também me incomodavam, Lucas. Meu Deus, é muito braço que eu tenho, sabe? Uhum. É muito braço, então os braços me incomodavam, aquele bração. Diminuiu bastante, eu ainda não fui olhar. Bem Uhum. lembrado. Mas Hoje eu vou pegar você anotou no início, só que você não fez uma o. anotação, você não Não, fez não a fiz medição ainda. novamente. Não, Uhum. hoje eu vou fazer isso. Hoje eu vou fazer a medição, bem lembrado, eu tinha esquecido disso. Estava lembrada sábado. Vou fazer a medição e vou comparar. E mando os resultados para você. Mas com certeza eu sinto pelas roupas, né? Esse daqui mesmo que eu tava, esse macaquinho, Jesus, ele não entrava em mim, não, meu irmão. Ele não entrava. Esse macaquinho não entrava em mim, não. Eu ficava toda apertada aqui, cada braço. E assim, aquele corpo que assim, as pernas não conseguem, não engordam, né? Mas Uhum. a parte de cima é muito volume. Então eu E fico muito aí, e aí incomodada. você falou que antes, além do intestino, você sofria muito com a questão cognitiva, com as dores. Como que Sim. tá? Como que tá essa parte hoje? Ah, tá bem melhor. Nossa, tá bem, bem melhor. Eu consigo um nível de concentração maior, eu consigo uma disposição maior. Eu não sinto dores. Eu tô me agachando, menino, tu acredita?
Eu tô ficando de cócora as coisas que eu ficava e não tava conseguindo ficar mais. Mostrei a mãe, mãe, olha, espia como eu estou. Ela disse, acabou, se espia como tá a menina aqui. Varrendo a casa muito melhor, que até para passar a vassoura embaixo da cama, a menina era uma labuta. Essas atividades simples do dia a dia, eu disse, meu Deus, quando eu tiver 50 anos, como é que vai ser? Não vou conseguir sentar na cadeira sozinha, não é possível um negócio desse, porque estava assim, periclitante a coisa. Estava terrível, as dores nas articulações, a unha terrível. A unha está melhorando, ainda não chegou ainda no nível que eu quero, não, mas é devagar também, né? Pouco tempo. Sim, Eu sim. penso sempre assim, ó, eu acho que eu já alcancei assim algo praticamente inacreditável para mim, porque era a questão do meu intestino, né? E isso para mim já é, mas aí a gente vê, né? Eu posso melhorar outras coisas, né? Eu posso melhorar o cabelo, eu posso melhorar a pele, eu posso fazer uma atividade já para combater flacidez, essas coisas aí. Mas a Total. melhora foi assim, incrível. Você mesmo sabe, né, que eu Uhum, mandei uhum. as fotos, você sabe do peso que eu estava e tudo. E essa Sim, questão sim. cognitiva melhorou bastante. Às vezes É, eu estava conversando com as pessoas, daqui a pouco eu esquecia, ainda tá um pouco, né? Mas vai uhum, melhorar. Mas eu uhum. esqueci assim a ponto de dar um branco, eu não sabia que eu estava falando o quê mesmo. Sabe? É mesmo. Do Eu disse, nossa senhora, o bicho está pegando aqui para a mulher. Interessante, hein? Interessante, porque assim, Bem, você estava num estado bem inflamado, né? Quando bem, bem chega, quando chega informada. nesse quadro assim, começa a afetar muito o cérebro, começa a afetar muitas as outras partes do corpo também. Isso, com certeza. E, e é interessante também você hoje notar que é sempre assim, né? A gente quando está, eu costumo dizer, quando a gente está no fundo do poço, a gente só tem a gente só tem atenção para uma única coisa, que é sair daquela dor. A gente não Isso, pensa em nada além daquilo, né? Tipo, eu quero acabar com esse problema, eu quero parar de sentir essa dor. E aí, quando você supera, então, quando você sai desse fundo do poço, você consegue ter acesso a uma imensidão de coisas que você pode, a partir de agora, conquistar, você pode fazer, você de fato renasce, né? E aí você começa literalmente a ver que o que você fez é só é só a prova, né, da vida que você pode hoje viver de uma forma completamente diferente. E aí entra justamente o que você fala. Você pode aumentar a massa muscular, você pode queimar mais gordura, você pode fazer uma série de coisas que realmente, quando a gente olha para frente, tem um caminho, acho que quase infinito, porque cada hora a gente vai acessando um resultado diferente, vamos vendo que, caramba, eu fui capaz de chegar aqui, então eu posso chegar mais, e a gente vai indo mais, 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 mais. Então, eu tenho certeza que, e me impressionou muito, eu acho que, inclusive, eu quero falar mais sobre esse primeiro elemento que você falou, sobre os registros, porque o mais difícil você fez. E eu costumo dizer que a mulher que consegue ter essa determinação de seguir e registrar e olhar e seguir. Porque o que você faz, o que você fez, o que você tem feito é apenas é um planejamento estratégico, aonde você tem um caminho a seguir, você tem um plano a ser executado e você, por si mesma, cria o seu próprio planejamento, aonde você faz o registro, você olha para o que você fez, faz um resumo, ou seja, você está analisando de uma forma ainda mais palpável como que foi aquilo ali. E aí isso te traz mais conteúdo, isso te traz mais inteligência, porque foi o que você falou, poxa, semana passada eu já não consegui no exercício. Aí tu, opa, semana que vem eu já preciso botar foco nisso aqui, porque eu não posso repetir. Então, automaticamente, isso vai criando uma robustez com relação à execução do processo que você é muito difícil você perder o resultado a partir disso, porque você está construindo. É como se fosse uma casa. Você tem todos os cálculos. Hoje você faz todos os cálculos, você faz as medidas, você olha, você analisa. Tem toda uma inteligência. E é difícil depois você ter uma casa bem construída sendo desabada, né?
E além do mais, você também consegue ter essa continuidade, porque você está tendo essa análise frequente, diária, e isso é muito interessante. E aí, a pergunta é, como que foi esse desenvolvimento? O que passou na sua cabeça? Porque antes você não tinha isso. O que te fez ter e como que você criou essa consistência de você ter esse registro? Olha, o registro, eu acho que você, em alguma aula, não sei se foi na primeira que eu assisti ou foi na segunda, você tocou em alguma coisa da gente registrar, né? Uhum, Mas você tocou no sentido da gente dizer a meta, o que era que a gente queria atingir. E uhum, aí eu disse assim, para além disso, eu mesmo vou me acompanhar. uhum, Levando em consideração essa questão, né, que eu tinha de não conseguir focar e compreender que eu precisava cuidar de mim, né? Também, quando você me colocou no grupo das meninas, eu vendo o acompanhamento das meninas fazendo, eu tinha aquela dificuldade, assim, eu acho chato ficar postando comida, não sei o quê. Mas no dia que eu não posto, você acredita que fica assim, poxa, eu não cumpri com. Porque eu considero muito importante. Aí eu achava chato no início, assim, poxa, tudo que eu vou fazer eu tenho que. Aí hoje, quando eu não faço por alguma razão, né? Por alguma razão que não permita que eu faça, até porque também às vezes eu esqueci. Quando eu falo, eita, poxa, eu esqueci de tirar foto da comida, esqueci de fazer isso. Mas isso não significa que eu não estou fazendo. A alimentação eu estou seguindo à risca. Eu uhum, não me alimento mais com farinha, eu não como alimento mais que me deixa inchada. Eu só sigo aquele protocolo que você me enviou. Eu só sigo uhum, aquele protocolo. Ah, claro que fazendo algumas substituições, né, de fruta, às vezes não tem aquela, eu uhum, substituo por uma outra. Mas, assim, o que me levou a registrar é justamente me conhecer. O fato de eu me autoconhecer e saber que se eu não buscar meios para, como você disse assim, burlar, tirar o pensamento que está tirando, está tentando, a gente está tentando focar numa coisa, vem um pensamento, ah, não, isso. Ah, não, é só uma cervejinha. Ah, não, é só o quê? Né? Aí sempre, e teve uma amiga minha de infância, essa semana, aí a gente tomou uma cerveja, aí eu dizendo para ela, eu estou tomando essa cerveja hoje, mas eu não posso, eu estou seguindo. Ela, ah, não, essa hoje, digo, só porque também tinha muito tempo que a gente tinha se visto. E depois, a gente focar, né? Saber que aquilo ali foi uma situação. Porque tem isso também, você fica com medo, ah, eu estou seguindo. Ah, às vezes você fica até chata com as pessoas, não quer sair, não sei o quê, por conta disso. Mas é importante que você tenha esse discernimento, né? Que você uhum, valorize também os espaços que você está, com as pessoas que você está, sabendo que depois você vai ter que fazer algo mais, muito mais além, para suprir aquela coisa, aquele erro ali, vamos dizer, uhum. aquela falha que você teve no momento que você estava precisando ainda seguir com, com os preceitos da sua dieta. E eu acho muito importante anotar, porque quando você anotar até essa sua falha, você, olha, já cometi essa falha desta vez, não posso mais, né, cometer este ato. Então, assim, é muito importante a gente se autoconhecer. É muito importante também a gente participar dos grupos, ouvir as meninas, as mulheres, como você diz, mulheres, as mulheres do DDR, elas têm cada uma com uma história, né? As manifestações corporais, no sentido do que está, dos sintomas de alguma coisa, são iguais e ao mesmo tempo diferentes, né? Por conta da idade da gente, por conta do biotipo, por conta de uma série de coisas da vida que a gente leva, né? E o importante que eu achei também, que eu consegui, que eu fiquei, poxa, eu não vou conseguir pagar a academia agora. Esses exercícios vão funcionar. Aí entra a Aline, né? E aí não é que funciona mesmo, menino. Funciona, viu, Lucas? Funciona. E eu estou fazendo em casa, só com acompanhamento de Aline mesmo nos vídeos. E Uhum. está surtindo efeito, o que é importante, né? Porque às vezes a gente acha que não entra no programa porque você não vai ter condição de manter, porque você não pode ir para uma academia, ou por conta de questões financeiras, por questões de tempo, mas você pode fazer em casa, né? É uma coisa que você pode fazer em casa. A alimentação eu não tive que fazer, como é que diz? Eu não Coisas tive que fazer mirabolantes. isso mirabolantes para poder conseguir seguir a alimentação, graças a Deus, e vivo ovo.
E aí, eu acho que é essa a questão, né? A gente conseguir. É difícil, não é fácil, não, porque eu lembro que teve um vídeo seu que eu assisti, e você falando que a gente fica se auto-sabotando o tempo todo, muitas vezes. E eu fiz isso muito, muito, muito a minha vida inteira, em vários aspectos da minha vida, não só para cuidar de mim, né? Uhum. Então, eu, eu vivi para cuidar dos meus filhos, né, do meu casamento que não deu certo, e eu sempre com essas questões de saúde eu nunca tinha me incomodado. E eu cheguei numa fase que eu estou totalmente voltada para mim. Eu estou totalmente voltada para mim, para quem eu quero, como eu quero estar, quando se eu conseguir chegar aos 50, aos 60, como é que eu quero estar. Eu olho para minha mãe e eu vejo minha mãe lá cheia de dores, né? É muita coisa que aparece quando a gente vai envelhecendo. Então, eu quero, não se trata só da questão física, né? Claro que se você ficar mais bonita, delícia, maravilhoso, né? Fantástico. Mas só de você pegar a vassoura, conseguir varrer a casa, legal. Você conseguir limpar seu banheiro. Ah, velho, isso aí é vida. Você se agachar, não conseguir sentir dor, você acordar sem dor. Lucas, você acordar sem dor, meu irmão. Tu sabe o que é isso? Você acorda sem dor, você passa a noite tentando dormir, né? Que nem dormia direito. E quando levanta da cama, era dor. Você não tem noção, não. Só faltava doer o fio de cabelo. Só. Porque tudo doía. E aí o dia péssimo, né? E para a gente que trabalha, não dormir, passar o dia inteiro com dor, né? Que é muito complicado. E como que você, como que era? Porque eu conversei com uma outra poderosa e ela relatou as mesmas coisas, assim, no sentido de ela tinha um problema no joelho, na cartilagem, e com o excesso de peso, né, crônico e a inflamação do organismo, ela, por 7 anos, sofreu muito com as dores, principalmente na parte do joelho, né, e ela relatava muito isso que você está relatando. E aí eu fiz a mesma pergunta, né, como que ela, inclusive, trabalha numa escola também, então ela tá para cima e para baixo, ela tem que subir escada, ela tem que descer escada, enfim, ela é super ativa. E eu falei para ela, como que você lidava com isso, né? Como que... E ela falou, Lucas, eu acho que eu praticamente me acostumei com a dor, mas era algo que minava a minha vida, porque eu literalmente sofria com aquilo diariamente, situações como no ônibus, descer a escada do ônibus, levar compras, se eu fosse carregar compras para casa, eu ficava tipo uns 2 dias com muita dor, porque aquilo sobrecarregava, e ela ia vivendo. E aí, como que você lidava com isso? Como que era, olhando nessa perspectiva, né, onde você relata que já acordava cheia de dores, você é uma mulher que trabalha, é professora, ou seja, você tem outras pessoas ali que dependem do seu bom desempenho mental, físico, para você dar uma boa aula, para você passar aquilo que você quer passar. Então, é uma responsabilidade muito maior, né? Comparado ao talvez uma pessoa que trabalha numa empresa sentada, mexendo no sistema. Eu vejo que a sua responsabilidade como professor é muito maior. Então, é interessante, porque, de fato, eu não sei o que é isso. Em dor, eu não sei o que é. E eu busco entender mais sobre, porque só de pensar na minha vida hoje, se eu tivesse vivendo o que você já viveu, eu não imagino como seria. E é interessante, porque se você viveu até há pouco tempo atrás dessa forma, é porque você é muito forte. Não só você, mas todas as mulheres que vivem isso. É muito forte, porque é difícil lidar com dor. É algo que fica ali te atormentando e você tem que fazer suas coisas e sentindo aquela dor. Então, você conseguir fazer suas coisas, cumprir com as suas responsabilidades, estando dentro daquele inferno, podemos dizer assim, não é algo fácil. Então, como que você lidava com isso? Como que era a sua conduta? Como que você pensava? E o que que você fazia para conseguir? Olha, Lucas, eu acho que eu nunca tinha parado para pensar sobre essa questão. Como era que eu
Eu não sei se é da minha profissão, né, que a gente muitas vezes planeja uma aula, organiza tudo direitinho, quando chega lá a gente tem que fazer tudo diferente, porque a situação, né, a situação da sala de aula, ela é adversa, ela é complexa. E assim, eu poderia, porque muitas vezes você fica, né, de mau humor, não é uma constante em mim. É por isso que as pessoas dizem assim, Elia, é por você sofre desse problema de intestino, né, de constipação intestinal crônica, mas você está sempre muito animada, muito bem-humorada. De fato, eu sou uma pessoa muito. Eu acho que isso contribuiu para que eu convivesse com todas essas dores, né? Esse cansaço horroroso, que eu tinha um cansaço terrível, era uma fadiga tenebrosa. E tem, assim, as escolas mesmo que tem que subir, descer a escada, né? A gente faz isso. Tem as situações de sala de aula, porque sala de aula, por mais que você se organize para dar uma aula, você não chega lá e consegue passar o que você planejou antes de conseguir organizar a sala, né? Tem os conflitos, que os conflitos são constantes em sala de aula. E parando para pensar assim, você fazendo essa pergunta, como eu lidava com essa situação, eu acho que era com algo que é muito, muito minha essência, né? Eu sou muito do humor, muito, muito da graça. Eu posso estar como for, e eu acho que é uma forma também da gente sobreviver, né? E da gente conviver com aquilo que a gente naquele momento não consegue evitar. Senão, eu teria adoecido mais ainda, é uma questão de depressão, né? Hoje você vê os professores, boa parte, acometidos pela depressão, né? Ansiedade, síndrome do pânico e tudo mais. Então, eu sempre tive pavor dessas coisas. Então, a minha forma era justamente ir para o lado do humor. Ah, tá ruim, tá ruim nada, tá bom, menina, ficar melhor. Então, assim, sala de aula você acaba, pelo menos comigo, acontece muito isso, você acaba mentalmente fugindo de situações que você está vivendo e focando naquilo que naquele momento é o mais importante para mim, né? Agora, quando chegava em casa no final da tarde ou à noitinha, aí era dores e a filha da massagem e aquela coisa toda, né? Mas é assim que eu acho que a minha questão foi essa. Eu não sei se a gente começa a desenvolver, não é nem um gosto. Olha, tipo assim, o casamento não deu certo, né? O casamento você casa com uma pessoa, e todo mundo. No início é tudo muito bom, depois as coisas começam a perder o prumo e você sempre tentando, né? Convivendo com aquilo ali, achando que uma hora vai mudar, que uma hora vai melhorar. Eu acho que é mais ou menos isso. Até o Vai se momento que você acostumando. decide, "Olha, não vai melhorar, não. Não melhorou, já se passaram décadas, então o jeito agora é você tomar conta de si. Eu acho que é mais ou menos parecido, né, com isso. Literalmente. A O gente. trabalho era a minha válvula mesmo de escape, assim, para as coisas, mas quando chegava em casa, aí não tinha como dormir à noite, né? Era o dia todo naquela situação. Você, na verdade, o ser humano, ele vai se adaptando, né? Nós somos muito seres adaptativos e confortáveis, né? Eu costumo É, dizer que é engraçado que a gente encontra um conforto dentro do desconforto. Isso, muitas das vezes, nos é mesmo, impede Lucas. de sair daquele inferno ou daquele problema que a gente está, né? E o casamento que você trouxe é muito disso. A gente vai deixando o casamento se esfriar e a gente vai se adequando àquilo ali e nada se faz e literalmente a decisão ela tinha que ser tomada muito antes, né? Igual o Isso. problema de saúde, né? E, e aí a gente vai levando, e no seu caso, né, que é um caso até positivo, que é olhar para o lado bom, não deixar aquilo ali influenciar, mas ao mesmo tempo isso é um perigo, porque você, de alguma forma, também consegue meio que driblar isso e vai conduzindo, né? E aí você só lembra do sofrimento quando você chega em casa. Então, é uma questão que realmente é bem complexa da gente tomar uma decisão, ter consciência daquilo ali, mas chega um momento que é o fundo do poço, que aí foi o que você falou, chegou aos 47, falou assim, cara, chega aos 50, e aí, como vai E ser? aí? E aí, Vai, como vai vai ser? passando e acho que a própria vida ela vai nos trazendo essa reflexão, né, e essa consciência de falar assim, e aí, quando que você vai tomar a decisão de mudar isso? É, Porque o único caminho
né, que nós temos diante de todo aquele sofrimento é uma doença e, consequentemente, se não for cuidado, é uma morte, e é isso, né? Mas quando você muda também, você começa a ver uma outra vida nascendo, né? E eu tenho certeza que Isso. hoje a tua essência de ser quem você é, de ser essa mulher alegre, carismática, que fala, tá muito mais intenso, né? Eu acho que agora você consegue, inclusive, emanar essa essência, essa sua personalidade de uma forma ainda mais forte, ainda com realmente verdade do tipo, eu tô mega feliz porque eu tô com saúde, eu tô me sentindo bem, sabe? Eu acho que isso é manifestado e o legal, e eu não sei se isso já começa a refletir, tá refletindo na sua vida, mas eu já tive algumas pacientes e alunas que, quando começaram a viver o que você está vivendo agora, a vida delas começou a mudar, no sentido de conseguir um emprego, estava desempregado e conseguiu um emprego, ou então teve uma que foi bem emblemática, ela estava desempregada durante muito tempo, tinha muita vergonha por conta de que ela era gordinha na época, então ela ia para uma entrevista de emprego, tinha vergonha dela como pessoa, e aí, depois que ela emagreceu, ela começou a ter a ideia, olha só que legal, ela teve ideia de começar a fazer bolo de pote em casa e começou a vender bolo de pote e começou a criar seu próprio negócio. Então, essa questão do emagrecimento também, ele extrapola mais uma questão física, né? Ele vai muito além. E aí isso também começa a trazer outros frutos que muitas das vezes a gente não se dava conta que poderia acontecer. Mas é muito interessante tudo isso. E hoje você já consegue avaliar esses outros frutos na sua vida com relação às outras áreas da vida? Olha, é como eu te falei, assim, eu estou muito focada em mim, sabe? Muito focada em Uhum. mim, conseguindo organizar algumas coisas, porque eu pretendo voltar a estudar, né? Fazer mestrado, essas coisas. Agora eu tô achando que a cabeça vai dar para fazer. Legal. Mestrado é uma E coisa uma coisa que. interessante, viu, Lucas, que eu consegui, assim, que eu gosto muito de sair, Uhum. mas fico impossibilitada de sair porque eu quero sair sempre com alguém, com amiga. Às vezes a amiga não quer sair, né? Não quer fazer o programa que eu quero fazer. Uhum. Foi o que eu fiz? Fui sozinha. Sozinha. Olha só que coisa que a gente imagina assim, que coisa tão pequena, né? Que coisa tão. Quer sair, vá, saia, vá. Você quer curtir um show de MPB, você vai sozinha. Você quer curtir outra coisa, assiste cinema, vai sozinha. Então eu tinha essa dependência de eu estar sempre com uma amiga, tinha que ser sempre com uma amiga, porque eu não poderia ir sozinha, não gostava, né? E agora eu já dei a minha primeira saída sozinha. Fui sozinha, teve uma festa na praça aqui de Largo do Sul, eu vou sozinha. Fui, fiquei na festa, dancei, brinquei, vim embora, tudo certo. E aí eu acho que também é isso, né? Dessa coisa de eu estar me auto-reconhecendo o tempo todo, sabendo que a gente, no fundo, é a gente com a gente, né? Claro, a gente Exato. com Deus, na verdade. A Sim, gente com sim. Deus sempre. Mas que as pessoas não vão estar disponíveis. Eu acho que foi um ponto positivo, porque eu tinha muito medo disso. Não Uhum. sei se está atrelado a isso, mas como eu consegui, a partir do programa, fazer o que eu estou conseguindo fazer comigo, e não é com ninguém, porque com os outros eu já fiz muito, né? Comigo eu já fiz e já faço com todo prazer, num mundo que também é gratificante para mim, me faz bem. Agora eu estou conseguindo fazer comigo, eu estou conseguindo comer para que eu me sinta bem, para que eu não fique estufada, para que eu não fique dias e dias sem ir ao banheiro. Que isso para mim é fabuloso, para mim, muito mais importante do que o processo de emagrecimento, que foi fantástico também, maravilhoso, maravilhoso, essa questão da minha saúde. Porque eu tenho uma colega lá no município que eu trabalho, que a gente vinha há mais de 10 anos atrás falando, ela também tem esse problema, tinha, Uhum. o problema que eu tinha, e nós conversávamos sobre, porque não conseguia e não sei o quê. E tempos depois, isso mais de 10, 15 anos atrás, quando foi o que tem, o ano passado, uns 2 anos, ela teve câncer no intestino.
Então você, né? Aí eu estava assim, poxa, nós conversávamos tanto na escola sobre isso, e ela foi acometida dessa situação. Então, assim, eu estava indo para o mesmo caminho, né? Então, se eu tive essa chance de mudar, inclusive depois que daqui uns 2 meses, eu vou para o médico para fazer esses exames intestinais para ver como é que tá. Mas eu já dei o meu passo maior, né? Que é começar a cuidar de mim, independente de qualquer situação, em todos os sentidos, né? Até no sentido afetivo, porque também nós mulheres temos essas questões de TPM, que se afloram um monte de coisa. A mulher não é um ser humano simples, né? É um ser humano muito complexo. Tenho pena de vocês, meninos, porque nós somos complexos. Nós É, não somos simples, nós somos bem complexas mesmo, mas e o programa traz isso, né? Porque até os sintomas da TPM diminuíram assim bastante. Então, assim, é só melhorias, né? Só melhorias e que dependeu única e exclusivamente da minha vontade, né? Como você disse, se a gente não fizer a nossa parte, fica muito complicado alcançar a meta, o objetivo. E graças a Deus, comigo tem sido fabuloso, graças a Deus. que bom, que bom. E aí, com relação ao que você tem feito agora, você tinha comentado da academia, você conseguiu entrar? Vai entrar? Como que é? Como que Vou tá? entrar na próxima semana. Na Semana que próxima vem. semana, isso, a semana que Uhum, vem. Aí eu tá. vou, já está tudo organizadozinho para que eu entre na academia. E aí, os exercícios, atualmente, você tem feito da linha todo dia? Todo dia, todos os dias eu faço. Eu só não fiz, essa semana eu não fiz que dia? Não fiz sábado, mas domingo Uhum, eu fiz, hoje eu fiz. Porque é ótimo. bom tirar um dia, né? Além disso que é bom descansar também, não ficar Sim, fazendo. sim, sim. Na verdade, nos primeiros exercícios, elas mandavam a gente fazer e depois, o outro dia, não fazer. Isso, Aí eu fiz isso isso é. na primeira semana. Como eu vi que eu dava conta, aí eu comecei Uhum, a fazer na outra semana já todos os dias. E os perfeito. exercícios são os exercícios bons, né? E eu, por exemplo, eu não posso com impacto. E Uhum, ela deixa claro, ela faz das duas formas. É muito legal também o acompanhamento de Aline, muito, muito mesmo. Tem legal. exercício que eu achava que eu não ia conseguir fazer, mas eu já consigo fazer. É Muito, é uma mesmo? superação todo dia. É uma superação, Lucas, assim, todo dia, porque eu era sedentária, né? Uhum, Eu era sedentária. Fazia exercício, eu sabia da importância, no íntimo eu sabia da importância. De vez em quando eu fazia uhum. exercício. Comecei a correr uma certa feita, passei uns 6 meses correndo, aí fiquei logo com, não sei se estava correndo da forma errada, usando o sapato errado, começou a dar umas dorzinhas nos calcanhares. Aí eu disse assim, olha, eu vou parar. Aí parei, comprei outro tênis e não voltei mais. Estava bem focada na corrida, passei uns 6 meses correndo, estava bem legal, mas também não emagrecia. É brincadeira, correndo e não emagrecia. É, né? Engraçado isso. Como que Não, era o pode? quê? A alimentação. Não tinha Sim, como. Aí eu sim, não conseguia fazer o número 2 e não emagrecia, mas estava ali correndo, sim, correndo, é, mas não sentia efeito não, acho que por conta disso, né, da alimentação. O foco total. principal é a alimentação. E como que foi a questão da alimentação? Porque eu lembro muito bem que na nossa primeira conversa, eu acho que você estava até na casa da sua mãe, se eu não me engano. Foi sim, Foi, foi. né? E Lá era aí, uma coisa que a gente estava conversando, que era a questão da rotina alimentar, porque quando você estava lá, ela gostava de fazer algumas coisas para você, tipo, é, uma coisa mais é, gordurosa, né? Como que tem, foi prefiro essa carne de mudança? porco. Carne de porco, Olha, foi bom eu ter. Deus organiza tudinho, viu? Em minha vida. Foi bom a gente ter feito aquele encontro lá na casa da minha mãe, porque ela aí foi ouvindo, né? Porque às vezes você uhum, fala, minha mãe, eu não posso isso. Ah, menina, é besteira, e não sei o quê, né? Comeu a vida uhum, toda, essas coisas. E aí ela entendeu que eu tenho um problema sério, né? Que uhum. é sério, que eu não posso. E eu já vinha sem comer farinha há um tempo, e eu gostava. Sabe como é a gente do Não. Nordeste, né, irmão? Cuscuz, farinha. Uhum. A gente gosta demais. A gente adora farinha e cuscuz. Tu é louco. Então era difícil eliminar assim a farinha.
E eu chegar, por exemplo, aqui na minha casa, eu não compro. Eu não compro. Meu filho adora Uhum. farinha também, mas eu não compro, porque se isso antes, agora eu tenho Sim. farinha aqui, viu? Agora eu tenho Uhum. farinha, mas eu não como. Mas antes, eu disse assim, eu não vou comprar, porque se eu comprar, eu vou comer. E era dito certo. Agora não, depois que eu comecei a dieta, eu disse assim, não é justo, ele pode comer farinha, então tem que ter farinha dele em casa. Uhum. Então eu comprei a farinha tá ali, não toco, olho para ela de me libertei de você, garota. A carne de porco, lembra? Ave Maria, aquela carne de porco cheia de gordurinha, assim, Deus é mais. Nunca mais, nunca E mais tá comi. sendo tranquilo também, né? Ficar Tá sem. assim, tá assim, você nem tirou meu presunto. Eu posso comer a metade assim, ó, de vez em quando. Ou, às vezes eu como assim 2, 3 vezes na semana. Então, Interessante. agora a carne de porco eu não peguei não, porque ela é muito perigosa, sabe? É Uhum. gostosa, vixe, você pode se empolgar. Eu digo, não, você eu É, vou dar um tempo aí, uma vez ou outra, mais para frente, daqui uns 5 meses, 6, talvez eu volte a comer um pedacinho assim, né? Um lombo, como você falou, uma coisa mais. sim, Mas foi sim. tranquilo. A carne vermelha é raro eu comer, então durante a dieta eu não comi, porque eu já não como, Uhum. quase não como. Ela não faz bem também, pelo menos para mim. Fico empachada quando eu como carne vermelha. E é peixe, frango, essas coisas que eu tô comendo. E Beleza. muita verdura, muita fruta, salada também. Isso que eu queria ver com você, para a gente aproveitar que você está bem focada e a gente aplicar, de repente, novas estratégias para você conseguir acelerar ainda mais esse resultado. Aí o Sim, que eu queria ver com você aqui? Uma coisa que eu sempre faço, quando eu vou fazer ajustes de alimentação,